Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que eu inicio aqui mais um Lead Talks, um Lead Mulher Talks. Hoje, duas presenças extremamente importantes, né? A Laura Levo, a presidente do Grupo Levo, e Duda Kertz, que é a presidente da Skin Health nos Estados Unidos, da Johnson, do departamento. Ela trabalhou muitos anos aqui no Brasil, depois a Nadir Moreno, que é a nossa presidente do Lead Mulher, vai falar um pouquinho dela, vai falar do seu currículo, mas todas as duas mulheres que estão aqui presentes, elas são extremamente especiais para nós, e ela vem exatamente naquela função do Lead Mulher, né? Quando o Lead Mulher começou o Lead Mulher, era justamente para que a gente pudesse estar juntos de mulheres que nós pudéssemos estar do lado e elas pudessem nos inspirar, e inspirar as outras mulheres também. Nós temos evitado de fazer esses talks para falar da vida dela, como ela começou, coisas desse tipo. Lógico, sempre na parte inicial, isso é importante falar, mas a gente gosta de ouvir a mulher na posição que ela ocupa. E, principalmente, hoje, com o tema da pandemia, para a gente é muito importante ver essas mulheres em posição de liderança, ver como elas estão atuando. Da mesma forma que a gente está vendo grandes presidentes de países, a atuação delas e como elas estão bem-sucedidas. Isso, para a gente, é totalmente inspirador. E é por isso que o Lead Mulher existe, justamente para trazer mulheres que possam nos inspirar as outras mulheres que elas podem conseguir chegar nesses cargos de liderança. Eu gostaria muito de mostrar como a gente vai funcionar esse Talks. Esse Talks funciona 15 minutos, cada uma das nossas convidadas terá para expor, elas vão falar naturalmente, não existe nada de apresentações, mas elas vão comentar o tema que a gente está conversando, o que são os seus produtos, o que está acontecendo com os seus produtos na época de pandemia. E é muito importante quando você ouve dessas mulheres de forma natural, da forma como se elas estivessem conversando, sem grandes apresentações, mas sim passando essas informações para nós aqui. É a primeira vez que nós trazemos uma executiva que está fora do Brasil. E para nós isso é com muito orgulho, porque a Duda ela já ganhou diversos prêmios, né? E agora uma colocação de uma mulher neste cargo da Johnson e poder ouvi-la é extremamente importante. Então eu acho que a live de hoje ela vai trazer grandes lições para nós e para todos que estão nos ouvindo aqui. A nossa presidente foi muito feliz com as escolhas dessas mulheres, né? E eu vou dar prosseguimento a essa live convidando a Nadir Moreno para que possa dar continuidade. Obrigada, Celinha. Boa tarde a todos, boa noite. É um grande prazer, um privilégio para nós hoje por dar continuidade ao nosso programa do Lead Mulher Talks, e hoje com duas grandes empresárias, empreendedoras, executivas, qualquer nome ou qualquer característica vai caber perfeitamente nestas mulheres que nós admiramos muito, já de muito tempo, bem colocado pela Celinha, inclusive. Depois a gente vai até contar um pouco de um evento nas quais todas estivemos, né, na nossa viagem super especial a Anguilas, mas a ideia, na verdade, muito bem colocado por você, Celinha, é passar um pouco de informação do comportamento, de como nós estamos passando, antes, durante, depois da pandemia, nos mais diferentes aspectos, indústrias, segmentos e subsegmentos. Então, buscamos trazer aqui, hoje, basicamente o comportamento do consumidor em diferentes aspectos, para que elas pudessem dividir conosco como que elas estão passando esse grande desafio e as mudanças que estão ocorrendo nos seus negócios e nas suas localidades. Nós vamos iniciar o nosso Lead Talks com a Laura Oliveira. Para quem não conhece, a Laura é natural de Cuiabá. Eu não sabia que você é de Cuiabá, eu sempre achei que você fosse de Brasília. Ela é graduada em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso, com MBA em renomadas instituições como a Fundação Getúlio Vargas,
Fundação Dom Cabral e a Universidade de Harvard. Foi responsável pela fundação do Levo Instituto e da Levo Usina, investimento pioneiro do grupo em uma usina solar fotovoltaica, além de ser membro do Comitê de Treinamento e Operações da Associação Brasileira de Franqueados do McDonald's, a ABFM. Passo agora a palavra para a Laura para dividir conosco o seu momento de experiência. Laura, por favor. Muito obrigada, Nadir, pelo convite, Célia, Duda, são pessoas que eu gosto muito. Nós nos encontramos em 2014, foi uma experiência muito interessante. Pelo LEAD, esse grupo qual eu faço parte já há quase 10 anos, 8 anos mais ou menos, e eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu disse, a Nadir colocou bem, eu venho à frente da franquias McDonald's há mais de 20 anos, e nós tivemos grandes mudanças de comportamento, de sentimentos que nós tivemos durante essa situação de pandemia a nível mundial. Então, desde 13 de março, tudo mudou. Eu tenho 7 restaurantes, são 18 quiosques, então nós temos 25 pontos de venda, e de repente nós tivemos 4 deles que são shopping fechados. Então, falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Num primeiro momento, por nós sermos McDonald's, nós temos um apoio muito forte e um protocolo muito grande por ser uma unidade mundial, que é o McDonald's, e uma coisa muito interessante que eu vou começar abrindo a palestra, o famoso álcool gel. No McDonald's, nós já temos, desde quando ele começou, um hábito de lavar as mãos com sabonete bactericida e passar álcool gel. Então, o nosso familiar álcool gel nos ajudou muito. Por quê? Porque numa situação de risco de saúde, numa situação de calamidade pública a nível de saúde, todo mundo tem um medo muito grande. Então, o seu consumo, de uma hora para outra, ele muda. Até o que você vai comer, o que você vai vestir. Por quê? Porque você fecha tudo. E o que nós tivemos nesse meio dessa pandemia? Nós tivemos um alerta muito interessante, que foi o cuidados pessoais com a saúde individual. Todo mundo ficou com medo e tivemos quarentena, a recomendação era ficar-se todos em casa, e nós nos deparamos com situações inusitadas. Nós, como empresa, a primeira coisa que nós fizemos foi cuidar das nossas pessoas. Eu peguei uma política e falei, eu não vou demitir ninguém. Eu tenho a média de 500 funcionários e falei, eu vou fazer o meu melhor para cuidar das minhas pessoas, trazer bem-estar para a família e fazer o nosso melhor. Então, eu falei, o que temos? Pegamos um grupo estratégico, ficamos até meia-noite e falamos, vamos cuidar das nossas pessoas. Pegamos os 500 funcionários, olhamos quem tinha as comorbidades e seguimos os decretos. Como nós estamos em 2 estados, Distrito Federal e Goiás, nós tivemos que estudar a legislação, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. E aí nós começamos a trabalhar e trilhar um caminho de cuidados com as nossas pessoas, cuidado com os nossos clientes e o bem-estar da família e dessa família de colaboradores que a gente tem aí 2, 3, às vezes mais pessoas, nós falamos, vamos estender um cuidado a todos. Então, durante 3 dias, nós tomamos todas as estratégias do Grupo Levo e colocamos as pessoas, seguimos as recomendações da Corporação McDonald's e já seguimos um protocolo de higienização, de segurança, de um trabalho de cuidado com as pessoas e com as nossas cozinhas e tomamos a frente e falamos, vamos enfrentar essa situação juntos. Então, o que aconteceu nesse momento? Todas as pessoas que estavam sentindo confortável para vir trabalhar, porque também teve o medo de ficar sem emprego, o medo da demissão, o medo de ficar doente, o medo de estou bem em casa, mas posso ficar sem meu emprego. Então, a gente começou a fazer palestras, automaticamente compramos um pacote do Zoom na internet. Então, começa-se um novo consumo, software, educação à distância, palestras à distância. Rapidamente fizemos o que estamos fazendo aqui. Antes a gente ia fazer um evento presencial e ter mais experiência e tal, mas isso era impossível naquele momento, como ainda é em alguns casos, em alguns locais, é uma coisa muito peculiar, e nós precisamos ver caso a caso e seguir as legislações e decretos. Então, o que nós fizemos? Rapidamente, o que temos? Temos drive-thru. Então, o drive-thru do McDonald's passou a ser a esperança e uma ajuda da comunidade, o velho amigo.
O McDonald's, quem quisesse uma batata frita, quem quisesse um Big Mac, nós estávamos com os drives abertos. Então, como nós temos mais de 500 drive-thru no Brasil, nós somos o Mac Amigo. Então, nós tivemos juntos com todo mundo que estava ali querendo comer alguma coisa, que às vezes não tinham feito uma compra grande. Então, o que está aberto? Apenas supermercados, farmácias e o drive-thru do McDonald's. Então, isso foi algo que acredito que nós vamos guardar isso para toda a vida. Porque o que eu disse aos meus colaboradores? O que temos na nossa janela do drive-thru? Nós vamos fazer o nosso melhor. Então, nós vamos nos proteger, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do preparo dos lanches, vamos cuidar do preparo das pessoas para trabalhar, para vir e ir, e vamos fazer o melhor com o nosso cliente. Então, nós adaptamos com o Mac Protegidos, nós fizemos muitas coisas. Nosso velho amigo álcool gel passou ainda a ser mais forte e os protocolos mais severos e as condições melhores. Então, isso mudou o consumo. Por quê? Enquanto todo mundo ia no shopping para pedir uma batata frita no balcão de um shopping, sentar numa mesa, isso neste momento não era possível. Então, nós tivemos que ser mais ágeis no nosso atendimento de drive-thru. Nós tivemos que preparar as nossas equipes para poder atender somente a nossa janela. Então, isso já foi uma mudança radical de consumo. Então, nós tivemos um aumento no nosso drive-thru a nível Brasil de 50%. E o nosso delivery, nós subimos 150% no nosso delivery. E ainda, assim, tivemos prejuízos, porque nossa renda nos shoppings estava fechada, mas a gente ganhou de um lado, perdeu do outro, mas não perdemos a fé. Nós falamos, vamos cuidar das nossas pessoas, vamos trazer esperança para todos eles, vamos ajudar as famílias, vamos cuidar dessas pessoas e vamos fazer o nosso melhor. Então, no Mac Protegido, a gente faz uma limpeza nos restaurantes, nos escritórios, muita gente de home office, e nós falamos, vamos fazer o nosso melhor e cuidar das pessoas. Por exemplo, quem que se destacou? O pessoal da saúde, que passou a ser nossos heróis, como os bombeiros, mas também as pessoas da limpeza. Então, as pessoas da limpeza, que às vezes nem era muito percebido, quero deixar aqui um agradecimento para todas aquelas pessoas que trabalham na área de limpeza, nos hospitais, nas nossas casas, nos nossos escritórios, nas nossas empresas, porque foram pessoas muito importantes nesse momento de pandemia. As pessoas que limpam os nossos dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, passaram a ser pessoas muito importantes, como os profissionais da saúde que estavam na linha de frente. E esse consumo todo, nós tivemos que nos inovar. Então, por exemplo, eu tinha um shopping que estava fechado e eu falei, o que nós vamos fazer? Eu não posso demitir as pessoas, eu preciso do meu faturamento. Conversamos com o shopping, vimos que a comunidade também queria o drive-thru, fizemos um drive-thru no estacionamento do shopping. Então, você passa a trazer um benefício coletivo para toda uma comunidade, você passa a pensar num propósito maior. E eu acredito que esse novo consumidor com essa pandemia, ele vai começar a olhar o que essa empresa faz pela comunidade, o que essa empresa faz pelo coletivo. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto agora de construção de galinheiro. Aí você fala, poxa, por quê? Porque combate a fome. As ONGs que a quais a gente ajuda ficam numa situação de medo, mesmo que tenha uma ajuda do governo, mas você fica com uma situação de medo. Então, um galinheiro é um legado. Você tem ovos, você faz uma horta, você tem produtos frescos e você tem o frango. Então, você traz a esperança para a pessoa. Parece uma coisa louca, mas em pleno 2020, as pessoas estão preocupadas com comida. As pessoas passam situação de vulnerabilidade. Então, o que nós fizemos? Nós passamos a comprar kit higiênico para dar para os moradores de rua, até com absorvente. E aí, a Duda, que está aí da Johnson & Johnson, ela deve saber que esse consumo de coisas higiênicas e coisas pessoais aumentaram. Então, o nosso consumidor hoje, ele está muito preocupado, o seguinte, eu estou seguro, essa empresa cuida, eu vou receber uma comida que está saudável, eu não vou ter contaminação. Então, nós mudamos. Mesmo agora que alguns decretos falam, podem ir ao shopping, nós já abrimos aqui no Distrito Federal, nós temos um comportamento de uma pandemia comportamental, as pessoas têm medo. Então, como que vai voltar a consumir a minha batata frita no shopping? Então, é todo um trabalho emocional que, Nadir, não tem como a gente falar só de empresa agora. Nós precisamos... Aí, Célia, entra o nosso lado mãe, entra o nosso lado mulher, que nós conseguimos, como diz minha amiga Janete Faz, nós conseguimos fazer 7 coisas ao mesmo tempo, que é uma capacidade só das mulheres.
Então, nós temos que fazer ensino à distância, que foi uma coisa que mudou. Então, o aumento de compra de software também, esse consumidor está preocupado com e-commerce, ele está preocupado com uma internet mais rápida, ele está preocupado com um recurso de um celular melhor para poder ter mais memória, para ele ter mais recurso para ele poder fazer um curso online, porque ele está em home office, mas ele não quer ficar parado, ele quer fazer um curso. Ele quer fazer algo para que ele fique no mercado, porque ele tem medo de perder o emprego e ele tem que cuidar da família. Então, as empresas precisam ser flexíveis. As empresas precisam entender um pouquinho como vai funcionar. Ah, tudo bem, os pedidos estão parados, as fábricas estão paradas, mas depende do segmento. Tem segmento que estourou, tem segmento que se fugiu, tem algo que se mudou. Então, eu penso que a pandemia, com esse novo consumo e com essas novas preocupações, a gente precisa estar muito antenado, ligado no ser humano. Eu costumo dizer, eu sou signatária ONU, eu falo que vamos olhar para as minorias, vamos olhar para as pessoas, porque cada pessoa importa, cada ser humano importa. Nós precisamos estar antenados a isso. E uma coisa que eu vi que tem em comum entre eu e a Duda é que o Grupo Levo foi como média empresa, primeiro lugar Brasil do GPTW e a Johnson & Johnson como grande empresa. Então, eu me orgulho muito. Como você viu, eu saí de Cuiabá e vim atrás dos meus sonhos e sempre estudei em escola pública e corri atrás para a gente conseguir alguma coisa. O que isso tem a ver com pandemia? Hoje, as pessoas, os nossos colaboradores, precisam se reinventar. Eles estão em home office, como a gente conversava um pouquinho antes. Às vezes as pessoas não têm nenhum local para fazer uma live em casa, não tem local para assistir uma reunião, e uma parede é o que está no fundo. Tudo que nós temos, igual a nossa janela do drive-thru, foi a nossa parede de casa fazendo uma live, tentando trabalhar, tentando fazer uma reunião, tentando entregar um resultado para a empresa para eu não perder meu emprego. E ainda assim, tem que estar em casa, dando suporte para o filho, sendo professora, sendo esposa, tem que estar dividindo o cantinho da parede onde faz as reuniões com o marido, e você tem toda uma situação. O que eu vou investir? O que eu vou comprar? E aí eu pego umas comparações aqui, muito interessante, que no Brasil, uma das coisas que mais aumentaram foi o software, programas de educação à distância, quase 400%, é um crescimento exponencial. Então, nós temos filtro de ar-condicionado com um aumento de troca, com medo de pandemia. Olha como o consumidor vai. Uma coisa que você era comum. Às vezes, você nem limpava direito o seu ar-condicionado. Ele passou a ser uma coisa de segurança da família. Então, as limpezas de ar-condicionado, que são características muito diferentes. Produtos de limpeza em geral. O que mudou? Se você compara com Itália, Canadá e Estados Unidos, o que eles têm em comum? As pessoas têm medo, então eles aumentam a dispensa. Então, produtos que não têm shelf life, que não têm uma data de validade, como fraldas, que tem idosos em casa, como papel higiênico, produtos que não têm uma data de validade, eles começam a fazer estoques. Então, o que é o novo consumidor? Ele tem medo. Então, ele tem medo de ficar sem um produto de saúde, medo de uma vitamina, medo de faltar uma vitamina e ele não ter um remédio. Então, eu tenho até uma interessante aqui no Vietnã, o que mais aumentou. Isso aqui é um dado do Instituto Nielsen, que tem sede em Nova York, que aumentou o uso do Listerine, 78%. Por quê? Porque as pessoas têm medo da contaminação, têm medo de pegar a doença, têm medo de ter até caso de morte. Então, assim, pela primeira vez, acho que tirando 102 anos atrás, a peste espanhola, a gente se deparou numa situação de tecnologia diferenciada com uma nova realidade mundial. Então, o que eu vejo? O Grupo Levo, ele tentou, em todo esse tempo, cuidar das pessoas. Com o sistema McDonald's por trás, nós tentamos fazer o melhor que nós podemos pelos nossos clientes. E eu acredito que uma empresa de propósito agora vai fazer a diferença. Então, eu vou comprar um arroz. Qual arroz eu compro? São todos R$15. Qual empresa? Essa daqui tem um trabalho voluntário que ajuda a comunidade onde ela tem a fábrica de arroz. Essa daqui tem a energia sustentável, ela gera a sua própria energia pensando nas futuras gerações. E esse arroz aqui, não, esse custa R$16 e ele tem um propósito, eu vou levar o de R$16. Então, não é mais só custo, não é mais só um preço, você tem outros valores. Como eu falei, eu vou até citar uma poesia, que o novo consumidor e as pessoas vão pensar melhor, o menos é mais. Você quer mais um abraço, você quer estar mais perto, você começou a dar valores a outras coisas. Então, essa empresa cuida do seu colaborador, essa empresa
emprega minorias, essa empresa faz um trabalho pela comunidade onde ela está. Qual é o diferencial? Então, nós temos que pensar no coletivo, nós temos que simplificar a nossa vida e trazer mais alegria, porque hoje o nosso momento é o que mais importa. Então, colocando aqui, já para encerrar, eu pego uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, de 1940, que é tão real que eu gostaria de dividir com vocês. Eu vou ler duas, porque eu não consigo citar uma poesia, então eu vou ler para ela ficar mais original. Os ombros suportam o mundo. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Tem ombros? Teu ombro suporta o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes e as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Ou seja, a vida apenas sem mistificações. Então, o que eu quero dizer? Vamos cuidar das nossas pessoas, vamos ser uma empresa que entende o outro, cada ser humano importa, vamos fazer o que podemos pelas nossas pessoas, pelo cuidado com elas, vamos cuidar das nossas empresas, proteger os nossos produtos e, com certeza, vamos vender muito Big Mac. Contem com o drive-thru do McDonald's, conta com a gente, cuidando das pessoas e do planeta para as futuras gerações. Acho que é isso. Laura, magnífica a sua explanação, muito obrigada. Na verdade, eu acompanho, obviamente, nós acompanhamos a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo que tem o seu grupo, obviamente, você à frente de todo esse trabalho, e parabenizo já. Passando para a nossa segunda palestrante, a Duda Kertz. A Duda ela é formada em administração... Oi. Um minuto antes da Duda, um minuto. Eu só queria dizer aqui que eu recebi uma mensagem que o ministro Furlan está nos assistindo. E para a gente é uma honra, ele está nos assistindo aqui, a Duda, a Laura. A apresentação da Laura achei brilhante, anotei várias coisas aqui. Desculpa ter interrompido aqui, mas eu achei que vocês gostariam de saber, tá bom? Pertinente, é uma presença ilustre no nosso programa. Então, como eu estava comentando, Duda, inclusive hoje tem bastante pessoas te assistindo aqui do Brasil, quando ficou sabendo que você iria participar, Johnson & Johnson, área de healthcare, então realmente você é famosa pelo trabalho que você tem feito. Ela é formada pela Fundação Getúlio Vargas em administração, especializada na área pela Harvard Extension School, integra o time da J&J desde 1993 e, sob a gestão dela, a área da Johnson & Johnson Consumo, que na época que eu a conheci, cresceu cerca de 80%, consolidando o mercado nacional como um dos principais da companhia no mundo só. Por diversas vezes foi listada entre as mulheres mais influentes do Brasil, além de ser citada entre as 10 executivas latinas mais influentes nos Estados Unidos. Passo a palavra para você, Duda, para dividir conosco as suas considerações. Boa tarde a todas, Nadir, Laura, Célia, obrigada pela oportunidade de falar português um pouco e conversar com vocês. A gente já esteve juntas, sim, numa viagem muito boa, mas também já tive a oportunidade de falar no Lead Mulher uma vez em Recife, que foi super bacana, uma vez em São Paulo. Então, é sempre um prazer poder participar e dividir um pouco, né, da história ou do que está acontecendo no momento, e espero que essa conversa seja bacana e útil. Laura, muito legal sua exposição, a sua história, os princípios que você traz aí na frente da sua empresa, muito bacana de ouvir, né, e de ver, e o setor de restaurante, sem dúvida, acho que é um dos mais desafiados, né, nesse momento que nós todos estamos vivendo. Bom, eu sou Duda Kertz, nascida Maria Eduarda, na Bahia, né, mãe de 2 filhos, adolescentes, que, na verdade, me dão muito mais trabalho do que o meu trabalho. Eu costumo brincar, quem tem filho adolescente sabe. Eu me mudei, eu trabalho na Johnson & Johnson há 20 e muitos anos, já perdi as contas, entrei em 93, saí, voltei.
Trabalhei em muitas posições diferentes, tive a oportunidade, o privilégio de liderar a Johnson & Johnson Consumo do Brasil por 5 anos, que, enfim, eu costumo dizer que foi o melhor trabalho que eu já tive, um dos mais, acho que um dos que eu tive mais retorno e que foi mais bacana, né, enfim, fazer uma transformação na Johnson & Johnson do Brasil com um time maravilhoso que está aí. Há quase exatos 4 anos, eu me mudei para os Estados Unidos com meus 2 filhos, né, para liderar uma das unidades de negócio da Consumo aqui. Na época, tinha Listerine, que é da Johnson, Laura, os produtos de bebê e Band-Aid, toda a linha de primeiros socorros. Depois, há 1 ano atrás, eu, desde o ano passado, eu estou à frente da área de beleza, né? A gente chama de Skin Health e de Baby para o mercado americano. Então, eu cuido, só para contextualizar, né? Porque, obviamente, tudo que eu falo vai ter a ver com a minha experiência e o mercado que eu trabalho. Eu trabalho com o meu maior negócio, está na marca Neutrogena, que também está disponível aí no Brasil e é maravilhosa, se vocês não experimentaram ainda. Mas também tem o Zavino, Lubriderm, Johnson's Baby, Neustrata, entre outras marcas que estão no portfólio. Mas é um portfólio essencialmente de cuidado com a pele, saúde com a pele, da pele e de bebê também. Dentro da Johnson & Johnson, obviamente, a gente também tem uma área farmacêutica e também tem uma área de medical devices, né, de tudo que acontece dentro de uma cirurgia, para simplificar. E eu trabalho na área de consumo. Então, nós temos realidades muito diferentes, se você pensar na Johnson & Johnson de uma forma mais ampla, né? Cada um dos nossos setores foi afetado de uma forma diferente. A gente também está trabalhando muito forte numa vacina, como vocês devem ter ouvido por aí, mas eu não sou especialista da vacina, eu sou especialista de produtos de beleza e de bebê. Mas deixa eu contar um pouquinho, então, das mudanças e de como toda essa pandemia afetou. Então, acho que antes até de falar do mercado, do negócio, o jeito que eu acho que a pandemia afetou a cada um de nós individualmente, como profissional, como pessoa, né, e aos nossos times, é muito forte, muito violenta, né, e muito, embora a gente viu ela acontecendo na China, de alguma forma todo mundo, pelo menos o que eu sinto aqui, a gente estava, acho que numa negação coletiva, né, de que ia chegar e de que ia acontecer no mercado como americano. Acho que a mesma coisa aconteceu no Brasil, até que chegou, né? Eu me lembro o último dia que eu fui trabalhar no escritório, 13 de março, acho que era uma sexta-feira, se eu não me engano. E a gente assim, nossa, né? Fechou o escritório, a partir de segunda, quanto tempo vai durar? E a transformação que todo mundo teve que fazer deste momento em diante para lidar com trabalho, filhos, tecnologia, onde eu trabalho, a segurança de todos os funcionários, que sempre foi a preocupação mais fundamental de todas, né? O trabalho remoto, como você adapta a logística, a conversa, a demanda diária. Obviamente, a produtividade cai num primeiro momento, porque ninguém conseguiu trabalhar da mesma forma nas primeiras semanas, né? Então, a primeira grande transformação e mudança é no jeito que a gente trabalha, né? Que do dia para a noite mudou, ninguém estava acostumado a Zoom, nem a qualquer outra tecnologia desse tipo, o Skype era uma exceção, né? E, enfim, a gente gosta de reunião, gente, né? De ver gente, de conversar, de pensar junto, mesmo no mercado americano, o presencial era muito forte. Então, assim, teve uma transformação muito grande nos times. Eu acho que uma preocupação que eu sempre tive e a Johnson sempre teve é como tornar isso possível para as pessoas que têm, principalmente
que são caregivers, né, que cuidam de alguém. Que cuidam de alguém, pode ser uma pessoa com algum tipo de deficiência ou dificuldade, pode ser filhos pequenos, pode ser os pais, pode ser, né, algum familiar que precise de cuidado especial, que de repente você podia ter uma ajuda que deixou de ter de uma hora para outra, né? Eu tenho muitos pais jovens no meu time, com filhos muito pequenos, que de uma hora para outra eles tiveram que fazer homeschooling e ajudar nas lições, nada de diferente do que acontece no Brasil, mas foi uma transformação muito grande e a gente teve que passar por uma adaptação de forma de trabalho. Eu acho que a boa notícia, quer dizer, o lado bom é que a gente descobriu que é possível, né? E eu acho que esse é possível abriu várias possibilidades de oportunidades que antigamente a gente não via. Então, por exemplo, eu tenho uma parte do meu time que fica em Los Angeles, na Califórnia, uma parte do meu time fica em New Jersey. Antigamente a gente pensava uma posição de trabalho que é num lugar, não é feita do outro, né? Quer dizer, quem mora em Los Angeles não quer se mudar de Los Angeles, que eu não posso culpar quem não quer se mudar. Né? Califórnia. Natural, né? Natural. De repente, tem outras oportunidades de trabalho em New Jersey que ele vai poder fazer ou ela vai poder fazer desde lá. Então, tem um lado positivo, mas, obviamente, um peso, né, nesse balanço de família e trabalho muito grande que eleva o nível de estresse. Então, eu vou te falar, assim, eu vejo isso comigo, que tenho 2 filhos adolescentes que dão, teoricamente, menos trabalho que filhos pequenos, mas com todo mundo, a gente passar por esses altos e baixos, né, emocionais durante este tempo todo. Acho que a Michelle Obama falou esses dias, né, que ela se sente ou se sentiu com low grade depression, quer dizer, com uma depressão leve durante esse período, e eu pergunto quem não, né? Porque tem momentos que você está otimista e está lá, vamos batalhar, vai dar certo, vamos passar por isso, e tem momentos que você fala, meu Jesus, o que está acontecendo, não aguento mais, não posso mais, não aguento mais máquina de lavar, né? E veja, aqui nos Estados Unidos a gente já está acostumado a não ter ajuda em casa, nem nada disso, mas passar o dia dentro de casa e lidar, e essa mistura, né? Não tem mais o dia de trabalho e o dia da família, tudo se misturou. Sim. E lidar com essa pressão é a primeira grande transformação que, enfim, eu acho que tem muitas coisas boas e muitos desafios que a gente vai ter que continuar enfrentando, né, nesse período. Agora, vamos falar do consumidor e como ele, que também está passando por essas, né, esses impactos, esses desafios, as grandes tendências e mudanças que a gente vê no nosso mercado, né? Eu acho que até por toda essa pressão, a primeira coisa tem uma mudança, um foco muito grande em valor e valor financeiro das coisas, né? E no que é essencial. Obviamente, como a Laura falou, o desemprego aumentou, muita gente, né, perdeu o trabalho ou uma parte da renda, tem pessoas na família que foram impactadas. Então, a preocupação com a estabilidade econômica é muito grande, mesmo que você não tenha sido afetado. As pessoas têm uma sensação de que eu não fui afetado ainda, mas eu posso ser a qualquer momento. E isso muda o jeito que você consome, né? E o que você compra e como você compra e como você busca marca. E tem uma mudança muito grande das pessoas buscarem, tá bom, qual é a marca que, número 1, eu confio, porque eu não vou arriscar neste momento, número 2, que está me oferecendo valor, e um certo abandono, mesmo que temporário, de marcas muito caras, né? Aqui, nos Estados Unidos, no mercado de beleza, além da farmácia e do supermercado, né, tem lojas de especialidade de beleza, como a Sephora, que tem aí também, enfim, e outras lojas de beleza que vendem produtos mais caros, que fecharam as portas, enquanto supermercados e farmácias continuaram abertos. Então, as pessoas mudaram muito o hábito e aproveitaram para comprar coisas mais baratas, né?
e olhar por essas ofertas, porque, enfim, a preocupação com a economia é muito grande. Eu acho que na busca pelo essencial, também tem o essencial do que, não só no valor, mas o que é importante para mim, né? É um momento de muita reflexão, onde tudo, de repente, todas as regras foram colocadas em questão, em jogo, então as pessoas estão... O que é importante, o que é importante numa empresa, acho que a Laura falou isso, né? Se a empresa tem propósito, não tem, essa marca que eu compro, como é que ela ajuda ou atrapalha esse momento? Ela está ajudando os profissionais de saúde no Covid ou não? Aqui nos Estados Unidos, como obviamente vocês viram e ouviram falar, tem uma discussão muito forte acontecendo sobre racismo e justiça social, e muita pressão e demanda dos consumidores, ainda bem, também pelas empresas e marcas que fazem alguma coisa para mudar essa realidade, né? Então, acho que tem essa busca do que significa valor e do essencial é muito importante. A outra mudança muito fundamental é no jeito de comprar. Então, a explosão de e-commerce aqui, do comércio digital, ela é impressionante. Então, assim, a aceleração da compra do digital, que se esperava que acontecesse em 5 a 10 anos, aconteceu em meses. Exato. E, obviamente, quem estava mais preparado para capturar isso, capturou. Como eu acho que também, né, aí no Brasil está acontecendo. Então, as pessoas que não compravam só compravam certas coisas em comércio eletrônico, de repente passaram a abrir e falar, posso comprar qualquer coisa, até porque eu não tenho alternativa, né? Então, Nadia, acho que você deve estar sentindo isso. Tem uma caixa, eu estava olhando aqui para a janela, porque o cara da UPS acabou de passar aqui e deixar várias caixas. Da UPS. Se for devolve, se não for da UPS. Só da UPS, entra aqui. Mas todos os dias tem caixas, né, chegando na minha casa e, de fato, o que se compra, eu já comprava bastante, mas a explosão do online é impressionante, né? Então, a maior parte das categorias cresceu mais de 10%, mas tem categorias que cresceram 100%, né, da venda online rapidamente, né? Tem uma outra tendência que para a gente é muito relevante também, que é uma volta à credibilidade da ciência. Então, no mundo de fake news, né, e no mundo de todo mundo é autoridade, influencer, se eu tenho um banquinho e uma rede social, eu falo, e obviamente tem muita coisa bacana e boa saindo de tudo isso, mas também tem muita informação que não é precisa. Eu acho que a pandemia voltou a elevar a importância que as pessoas dão à ciência, aos profissionais de saúde, a diferenciação do que é sério e do que não é. E para uma empresa como a Johnson & Johnson, isso é muito positivo, porque né, todos os nossos produtos em todas as divisões, até os produtos mais simples, né, de uso pessoal e de uso diário na consumo, eles têm ciência como base. Então, né, a gente está tentando comunicar cada vez mais e ter certeza que a gente passa para o consumidor tudo isso, né? E essa elevação da ciência. E tem outro fenômeno interessante, que é essa né, entre saúde e tecnologia, que aqui está acontecendo muito, imagino que aí também, tinha muita resistência a teledoctors, né? Telemedicina, que a gente... Telemedicina. Desculpa. Eu sempre achei metido quem esquece palavra em português. Então, por favor, me desculpem. Não, fica tranquilo. Se eu falar alguma bobagem aqui no meio. Mas telemedicina, né? Que, de novo, como a gente sempre gosta de ver né, o toque pessoal, o médico te examinar e te ver, né? Lógico que nem tudo é possível por telemedicina, mas de repente nós todos nos vimos diante disso, e enfim, diante dessa situação de que
né? É possível, para muita coisa funciona, né? Então tem um avanço muito grande dessa telemedicina, o que tem um lado também muito bom, porque eu acho que fica muito mais acessível para muita gente, né? Dependendo de onde você mora, enfim, da sua condição financeira, etc. e tal. Mas todas essas mudanças, eu vou te falar o que causou no nosso negócio, por exemplo. Eu tinha todo um plano em março, não só o nosso plano de 2020, obviamente, estava pronto e em curso, como a gente faz planos de 3 anos. Então, nosso plano detalhado dos próximos 3 anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022, estavam prontos. Obviamente, a gente renova e refresca todos os anos o plano de 3 anos, que não é estático, né? E as coisas mudam e evoluem. Mas com a pandemia, rapidamente, nós tivemos que completamente revisar tudo que estava planejado para esse ano e para os próximos 3. Porque falando das categorias que eu cuido, né, tem negócios que explodiram, por exemplo, sabonete líquido, loção hidratante. Eu não cuido mais de Listerine, mas sim, estamos vendendo bastante Listerine, como o Tilenol, né? Todos os medicamentos de prescrição livre, eles têm uma aceleração muito grande, porque as pessoas têm medo, a Laura comentou sobre isso, o medo do que falte, então eu vou estocar. Os produtos de bebê a gente está vendendo como nunca, porque as pessoas estão estocando mais e estão simplesmente usando mais também, porque os hábitos de higiene positivamente estão sendo alterados. Mas eu tenho categorias, por exemplo, como proteção solar, e a gente está no meio do verão aqui, né, no alto verão, já quase no finalzinho, mas que a projeção inicial era que a categoria ia cair 30%, porque de repente ninguém mais tinha férias, ninguém podia sair, você não vai para a praia, todos os planos foram cancelados, né? Então, o que a gente faz diante disso? Então, eu acho que o que tudo isso nos ensinou, né, continua nos ensinando, é uma resiliência absurda, porque a gente tem que lidar com novos desafios o tempo todo, a mudar planos e pensar com uma flexibilidade, agilidade, como nunca antes, principalmente no mercado desenvolvido, onde as regras não mudam tão rapidamente, frequentemente como em países emergentes, né? E ficar conectado com os times, porque no meio disso tudo, tanto os nossos times quanto o consumidor do outro lado, a gente está falando com gente, acho que, né, a Laura comentou isso, e você continuar tendo em perspectiva o que é importante, tanto para quem trabalha junto, né, com a gente no time, mas com o consumidor, é muito importante. De repente, maquiagem era importante, não é mais. Então, o que é importante? Como que a gente conversa e toca a vida desse consumidor para o melhor, levando um pouco de otimismo, de bom humor, né, de conforto, de saúde, num momento onde tudo mudou, né? E, portanto, obviamente, todos os planos mudaram. Então, eu acho que essa conexão pessoal e emocional, seja com time, cliente, consumidor, né, e ter essa perspectiva do que é importante realmente é o que é o mais fundamental nesse momento. Obrigada, Duda. Na verdade, eu acho que ambas, tanto você quanto a Laura colocou bastante, toda essa mudança do comportamento e o aumento representativo, assim, gigantesco, né, do consumo via online, digital, como você bem colocou. Globalmente, vimos aí um crescimento de que era 20%, 22% ano a ano para 40%. No Brasil, chegou a 180% nos primeiros meses. Então, isso, de fato, foi uma mudança muito radical e muito, assim, em cima da hora. A minha pergunta, na verdade, para iniciar, é se as empresas, elas já estão preparadas para essa mudança drástica na forma do consumo ainda no segundo semestre? Se vocês acreditam que sim, isso é perene, vai se segurar até quando? E o que vocês apontariam como mais significativa de mudança no perfil do consumidor?
Eu posso tentar começar. Eu acho que essa mudança é definitiva. Eu não acho que ela volta atrás. A experiência, por exemplo, da China e a explosão do e-commerce na China, que é realmente o mercado onde o comércio eletrônico representa mais do total do mercado, ele disparou com a crise do SARS anos atrás, né? E daí só acelerou. Então, a nossa expectativa, e eu acho que a expectativa dos nossos concorrentes também, sinceramente, é de que essa tendência não volta atrás. O que não quer dizer que o varejo tradicional né, vai desaparecer ou vai ficar para trás de forma alguma. Mas eu acho que o que está acontecendo as empresas, eu acho que os fabricantes estavam parcialmente preparados. Eu acho que a gente sempre teve uma boa presença em e-commerce, por exemplo, a Johnson. Mas sim, agora a aceleração é grande, porque eu acho que ainda tem muitas coisas na cadeia do e-commerce, né, que precisam ser melhoradas e resolvidas, né, o custo do e-commerce não é fácil, transportar nem todos os produtos, né, uma garrafa de Listerine não é a mesma facilidade de um frasquinho de Tilenol. Então, eu acho que tem várias coisas que precisam ser resolvidas. A gente está trabalhando muito para melhorar a experiência do consumidor no e-commerce, que eu acho que é fundamental. É fundamental. O mais tempo que a gente passa no digital, né? O como ele vê todos os benefícios do produto, entende, vê a diferenciação, compara. Eu acho que é fundamental. Então, eu acho que a gente era muito bom, a gente tem que ser excelente. E eu vejo também os varejos, os nossos parceiros, né? Tem situações diferentes. Então, você tem, né, obviamente, a Amazon, mas outros parceiros e clientes muito importantes que já tinham uma presença digital excelente, outros que não estavam apostando em ninguém podia prever que o que aconteceria e estão acelerando a partir de agora outras alternativas. Então, você vê muito quase um drive-thru, né? Você compra e pega na calçada, né? Você tem o drive-thru de todo tipo de varejo. Então, eu acho que essa transformação vai continuar. Eu acho que é fundamental que todo mundo entenda melhor, né? E invista nesse espaço, com certeza. Eu concordo. Laura, você quer fazer alguma consideração nessa pergunta específica? Muito simples, é um comentário que complementa tudo que ela falou. Quando eu falei do drive-thru, que fez uma diferença, é porque é a forma de você comprar. Então, para você ver, quando você cria um drive-thru no shopping, você evita o contato, mas você continua vendendo. Então, o que é interessante? A empresa não pode parar. Primeira coisa que eu falei para o meu time estratégico foi, vamos esquecer que existe pandemia, vamos lidar com ela. Aí vem o fato de ser de Cuiabá. Como a gente já lida com dengue, chikungunya, zika, aqui em Cuiabá, Rio de Janeiro, é muito forte esse índice, a gente fala, não temos o que fazer com esse mosquito. Então, vamos nos proteger, vamos cuidar, vamos ser prudentes, mas não podemos parar. Então, eu acredito, como a Duda, isso vai continuar, mas o que eu mais acho interessante do consumidor é a consciência, a sensibilidade do consumidor em escolher os seus produtos com essa empresa de propósito vai fazer toda a diferença. E ela falou bem, nós estamos em momentos onde estamos muito emotivos, isso faz a gente pensar. Então, a sensibilidade pelo racismo, a sensibilidade das minorias, a sensibilidade do novo, e isso não tem como mais passar. Eu acho que o planeta tem uma nova conscientização, um novo olhar. É um olhar de águia, é tudo diferente. Já não estou mais só eu aqui sozinha, porque com essa conexão de e-commerce, de internet e global, daqui para frente tudo vai ser muito diferenciado. E isso não tem como voltar. Era só isso. Eu vou fazer uma pergunta. O ministro Furlan que pediu para fazer para você, Duda. Mas antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário. Eu acho que você colocou super bem algumas coisas e que, no fundo, o que a gente percebe é o seguinte, nós tínhamos muitas tendências, né? E essas tendências viraram realidade em um curto espaço de tempo, né? Então, nós tínhamos uma tendência para o uso de tecnologia, para um home office, de repente,
nós fomos todos para home office, muitas vezes nem preparados, né? Muitos não estavam, nós mesmos no grupo, tivemos que correr em 10 dias e superamos as expectativas e fomos trabalhar todo mundo em 10 dias. Nós saímos no dia 19 de março, você no dia 13, nós no dia 19 de março fomos todos mundo para casa. Mas imagina comprar laptop para quem não tinha, realmente foi uma correria, e utilizando ferramentas antigas e ferramentas novas que a gente estava implantando dentro do grupo, né? Então, essas tendências que a gente tinha, tendência de delivery, de repente você compra tudo no delivery hoje, né? Eu falo assim, já ganhei, como é que é, o ouro, a medalha de ouro aqui no delivery, aqui, desses que tem aqui no Brasil, de tudo que eu compro no delivery, e funciona, certo, eles vêm direitinho, raramente tive uma reclamação. A minha pergunta é no teu mercado, e depois eu complemento com a do ministro. Você tem, porque você falou uma coisa que eu não sabia, Neustrata, que é de vocês, eu não sabia e eu uso o produto. Então, por exemplo, eu deixei de usar maquiagem nesse tempo, mas eu uso Neustrata, porque eu precisava cuidar da pele, né? Então, eu comecei a consumir isso. Você tem expectativa de inovações, de produtos novos na Johnson? E complemento com a pergunta do ministro. Com a aceleração do comércio eletrônico, surgiram novos concorrentes? Surgiram marcas próprias ou novas? Sim. Bom, obrigada, ministro, por estar assistindo a gente, uma honra e claro, vou tentar responder a sua pergunta da melhor forma. Tem muitas tendências que eu acho que o Covid, a pandemia trouxeram, e algumas delas vão ficar, sim. Então, nós estamos olhando a inovação do ponto de vista, eu vou te falar de uma coisa de inclusividade, então uma coisa que a gente está levando muito a sério, que não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver com a discussão de racismo e justiça social, mas de ser muito mais inclusivos do que já somos, mas muito mais ainda na inovação, e também levar em consideração toda a preocupação que as pessoas sim têm hoje mais com germes, bactérias, limpeza. Se você pensar em hoje, até o uso da máscara, né, tá tendo um fenômeno interessante que é acne por uso de máscara, né, quer dizer, você começa a usar máscara e abafar um pedaço do seu rosto, aí a acne aparece. Com o rosto fechado, tem muita gente que está conversando sobre os olhos, né, e os olhos... Está comprovado que realmente prejudica, porque eu tenho essa preocupação pessoal, inclusive. Olha, eu não posso te falar, eu não tenho esse dado científico, Nadir, mas a gente ouve reclamações de consumidores, então, assim, eu acho que faz sentido, né, mas, assim, não tenho dado científico para provar isso. Então, estamos, sim, levando todos esses insights para desenvolver inovação e principalmente também essa história de consciência de valor, né, e oferecer produtos que sejam mais acessíveis aos consumidores no nosso processo de inovação, e eu acho que vocês vão ver mais e mais vindo daí. Sobre o e-commerce aparecer novos concorrentes, que foi a sua pergunta, ministro. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que tem o e-commerce, como ele já vem de uma base muito desenvolvida, no mercado que eu atuo, que é o mercado de beleza, existe uma infinidade de marcas que passaram a existir, sim, porque o comércio eletrônico já era bastante acessível e desenvolvido aqui. Então, a gente chama até de indie brands, a expressão local que se usa, né? Mas que são as marcas que apareceram. Antes você tinha a barreira de ser aceito no Walmart, por exemplo, para existir como marca, né, de beleza, ou na CVS, ou no Walgreens, em qualquer varejo, como aí na Droga Raia, enfim, ou no Carrefour, ou na loja que for. Com o comércio eletrônico, isso tudo desapareceu. Então, eu posso criar uma marca Dudas Skincare amanhã, né? Botar lá claro que eu não tenho nem a ciência nem a tecnologia, não pretendo, estou dando um exemplo, mas colocar, né, criar um site, criar uma experiência direta com o consumidor e passar a vender esse produto sem precisar
do varejo tradicional. Então, sim, o e-commerce, ele facilita, ele derruba a barreira da aceitação do varejo e cria essa venda direta ao consumidor, que possibilita que muitas empresas e muitos concorrentes apareçam. Esse fenômeno já acontecia aqui, eu acho que vai acelerar mais ainda daqui para frente. Bom, eu agora gostaria de fazer uma pergunta para a Laura. Laura, eu estava lendo, inclusive, sobre a história do grupo, né, do seu negócio, que é extremamente interessante. Está muito voltado a programas e projetos na diversidade e inclusão, sustentabilidade e meio ambiente. Você acha que, de alguma forma, no geral, estão presentes ou mais presentes no foco do consumidor, no momento que estamos vivendo, pode ter contribuído para isso, por exemplo, de que o consumidor tenha um foco maior nas empresas ou nos produtos que estão correlacionados a esses projetos também de continuidade. Qual a sua opinião? O que eu penso? Como a Duda bem colocou, o mundo mudou. E nós temos uma situação de consciência, que eu te falei. Então, eu acredito que todas as pessoas começaram a pensar em si mesmas e no próximo. Então, esses trabalhos coletivos que você faz, eu acredito que hoje todo negócio que se abra ou tudo que se faz tem que pensar no coletivo. Porque você tem uma facilidade, você tem condições de fazer qualquer coisa que você quiser, mas a seriedade, a maneira correta de fazer as coisas vão fazer a diferença. Então, quem pensa de uma maneira sustentável, pensando no planeta, ainda mais quem agora fica mais em casa, lê mais notícia, se organiza melhor, vai fazer toda a diferença. A empresa que cuida, por exemplo, ganhar um GPTW, terceiro lugar América Latina, primeiro lugar mulher, é porque você cuida dos seus colaboradores, e isso faz a diferença. Então, você cuida um do outro, tem trabalhos sustentáveis, cuida do planeta, e você também tem um propósito. O que eu vou fazer? Por exemplo, acho que tem a marca Toms, T-O-M-S, que é de sapatilhas, que cada sapato que você compra, você daria um para uma criança na África. Então, assim, é uma empresa de e-commerce que começa com um propósito simples, mas que ela tem todo um amparato de diversidade atrás. Então, essa diversidade, essa inclusão, por exemplo, há 6 anos atrás, eu mudei o banheiro dos meus restaurantes McDonald's para atender a população trans. Então, a orientação sexual, para a gente, é o que menos importa. Mas você tem um banheiro? Peraí, me explica. Você tem um banheiro especial para isso ou você... mulher, homem e trans? Não, como é que é isso? Não. É assim, você pode ir no McDonald's 1000 da Avenida Paulista, que você vai ver. O banheiro tem a pia para todos e a cabine unissex. Então, você não constrange ninguém. Nem a mulher, nem o homem, nem o trans, não importa. Cada um tem o seu banheiro. Isso parece uma coisa boba, mas é algo muito inclusivo e você respeitando a diversidade e a orientação sexual de cada um. Então, se você tem um trans, ele vai em qual banheiro? Masculino ou feminino? Não importa, você põe unissex e você não cria nenhum desconforto para ninguém. Então, o Grupo Levo fez isso há 6 anos atrás e a McDonald's Brasil já fez e está mudando o conceito e tem no McDonald's da Avenida Paulista, os banheiros são unissex, de cabines individuais. Então, o que é isso? É você respeitar o outro. Então, essa consciência, ela não muda mais. As pessoas agora, como foi feito no Brasil, os casamentos gays e tal, então você não tem como retroagir, você tem que andar para frente. Não importa se você concorda ou não. Isso não é questão de concordar, é questão de respeito. Então, quando você respeita o outro, você cria uma situação muito inteligente e muito amável para a percepção dos consumidores. Porque isso faz parte. Por exemplo, a Michelle Bolsonaro, independente de política, ela faz um trabalho para os surdos. E eu descobri que nós temos funcionários surdos no McDonald's. Então, olha como o McDonald's é diversidade pura. Todos são acolhidos. Ela trabalha há 4 anos na Levo, ela faz todo um trabalho, ela é super apaixonada pelo que ela faz, ela é surda, e nós temos muita coisa sonora, mas nós temos também coisas visuais, ou seja, nós estamos fazendo inclusão, nós estamos trazendo pessoas para poder trabalhar. Independente, como eu digo, cada ser humano importa. Então, essa questão de inclusão, diversidade, sustentabilidade, daqui para frente, Célia, eu acredito que seja uma tendência muito forte
E além de ser uma tendência, é um assunto muito discutido por causa do propósito. Então, o que a empresa faz? Por exemplo, quando a Duda falou de consumo, eu que tenho criança de 6 anos e tenho muita gente de criança pequena ainda, que são os irmãos dos meus filhos, os irmãos dos amiguinhos dos meus filhos, é uma quantidade de fralda, com medo de faltar fralda, de fechar a farmácia, do supermercado não ter um lencinho umedecido. Então, a população, ela tem medo, ela está ansiosa, mas, ao mesmo tempo, ela está consciente. Eu acredito muito nisso. E eu tenho certeza absoluta que a pandemia trouxe uma grande oportunidade para aproximar e trazer o quanto é importante esse tipo de programa, de fomentar esse tipo de participação. Porque o Brasil, infelizmente, a Duda, lá nos Estados Unidos, a gente sabe o quanto o voluntariado, o quanto a ajuda ao próximo na sua comunidade é fortíssimo, o que no Brasil nós ainda não chegamos nesse patamar. E a pandemia trouxe essa oportunidade para poder a gente gerar, além desses programas, ele gratifica os funcionários e traz uma nova realidade para poder trazer para suas famílias, na sua comunidade, seus amigos, e isso é muito importante, né, Laura? Eu concordo plenamente. E a gente temos o seu Eli Horn, que é o maior filântropo do Brasil, que faz parte de um grupo nos Estados Unidos com o Warren Buffett, mas o que eu acredito? Nós temos que ser propulsores de filantropia, nós temos que gerar esse instinto no outro de generosidade. Eu acho que isso é o que faz a diferença, viu, Nadir? O consumidor, como eu falei, do arroz. Qual arroz eu vou comprar se todos são do mesmo preço? Eu vou comprar aquele que me agrega mais valor e que cuida mais de pessoas. Sim. Ótimo. Laura, deixa eu ter uma curiosidade. Agora, você trabalha com o produto McDonald's, que é um produto de preço acessível, né? E você mostrou rapidamente como você reagiu à pandemia, colocando um drive-thru rapidinho no estacionamento, né, para poder servir. Eu achei que foi o máximo, isso até quando você postou isso. Rapidamente se procurou uma solução para poder atender, para poder uma alternativa de faturamento para a tua empresa também. Eu queria perguntar para você, você conseguiu conquistar novos clientes com isso, com a rapidez que você enfrentou a pandemia? Porque muitos restaurantes, eles fecharam simplesmente, e até eles procurarem uma alternativa demoraram um pouquinho. Mas eu vi que você foi super ágil. E você acha que conquistou novos clientes com as suas atitudes? Sim, tem até uma resposta rápida para o momento crítico. Então, o que nós fizemos? Nosso Instagram estava tipo 600 pessoas e tal. Nós temos hoje 2.500. Isso triplicou praticamente em 2, 3 meses, sendo que nós simplesmente começamos a postar as coisas, interagir com o nosso público, que até então a corporação que tinha só o Instagram deles, a gente fazia a comunicação geral para o Brasil inteiro, e 2 anos atrás a McDonald's, ela encaminhou isso para os franqueados, para a gente poder fazer um trabalho com muita responsabilidade da marca. Nós somos embaixadores dessa marca, desse Arcos Dourados, e eu acredito que sim, porque o fato de você estar com um drive-thru 24 horas, atendendo a necessidade de uma situação, olha que gostoso, a pessoa está em casa, ela pega o carro e vai para o drive-thru do McDonald's. Então, é um passeio. O drive-thru passou a ser uma atração, um dia de programa legal, entendeu? Passou a ser algo diferente. Porque só ir para a farmácia ou só ir para o supermercado, às vezes ele não tem muito, é uma obrigação. Mas ir ao drive-thru tomar um sorvete, é aquilo que a Duda comentou, o emocional dessa pessoa está muito abatido. Então, nós conseguimos mais clientes. Inclusive, nós temos o Family Box. Eu queria ter pego uma caixa do Family Box, que você pega uma caixa grande para levar para a família. Então, o McDonald's criou o Family Box, que agora você compra todos os produtos e leva numa caixa grandona e vai para casa dividir em família. Então, isso tudo, você traz a amabilidade do seu cliente, você traz um conforto. Então, você vê, aumento no Instagram, aumento no delivery, aumento no drive-thru. Eu acredito que são clientes novos, sim, que estão apaixonados por aquilo que a gente está fazendo e encantados com o nosso McDonald's. Presidente, nosso horário está terminando. E tem mais perguntas, né? Mas vamos finalizar. Várias perguntas. Eu não sei se a última, de repente, Celinha, para fechar. Tá bom, então vamos lá. Tá bom. Então, a última, Duda, na verdade, assim, a gente sabe que existe muito receio ainda do consumidor para
para que cada marca ou cada empresa garanta e que esse consumidor perceba a preocupação das marcas na retomada da convivência em espaços públicos, né? Que isso seja seguro e que todas as normas estejam sendo adotadas para evitar esse contágio nos locais. Como lidar com isso? Como você recomendaria para lidar com esse tipo de situação agora na retomada? Olha, essa é uma boa pergunta. Assim, acho que diferente do desafio da Laura nessa situação, acho que é bem maior do que o meu, né? Porque no final a gente, quer dizer, a gente não tem loja e nem um lugar que os consumidores venham e a gente seja o responsável por isso, né? O que eu acho é que ser responsável, usar as lojas e supermercados e farmácias estão abertos, mas assim, ser responsável, usar máscara, lavar a mão, usar álcool gel no final, e, sabe, assim, até termos uma solução mais definitiva, o que, enfim, tenho muito orgulho em trabalhar numa empresa que está dedicando toda a sua ciência, investimento e anos de conhecimento para tentar ser uma das empresas que traz uma vacina para a população mundial, né, para que a gente volte a uma vida normal. Sim. Mas até lá eu acho que o melhor conselho, no fundo, sabe, seja muito cuidadoso, essa situação é muito grave, não é uma gripezinha, está levando muito mais vidas do que deveria, né? Enfim, então, acho que meu conselho é só cuidem de cada um, de si próprio, da família e dos outros, o máximo que puderem. Muito, muito bem. Na verdade, eu sempre reforço de que a nossa responsabilidade individual, a conscientização individual frente a todas as medidas, né, contra o Covid, é o que vai, de fato, ter todo o impacto positivo no coletivo, né? Porque se cada um fizer a sua parte de verdade, a gente vai ter todo esse significado no coletivo como um todo. Eu agradeço a ambas, foi assim, extremamente importante todos os assuntos aqui discutidos. As duas empresas, obviamente, já sabíamos, já conhecíamos, mas como lidaram com a situação na pandemia, como ainda estão lidando, toda a seriedade, profissionalismo, a entrega pessoal e muito mais do que a profissional, mas pessoal, porque home office, é família, é todo um conjunto, né, que acaba sendo afetado, impactado, e ainda assim vocês tiveram toda a responsabilidade de dar continuidade e fazer com que o business, com que o negócio, as pessoas, os fornecedores, os familiares, também tivessem esta preocupação de que realmente a sua marca e o seu negócio seja parte de todo esse novo normal, que ainda não chegamos, né? A gente ainda está no caminho. Eu passo agora, obviamente, para a Celinha, para finalizar, para passar um pouco mais de informação, mas já agradeço aqui as duas, que foi super importante. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Estou recebendo um monte aqui de mensagens, agradecendo da dupla perfeita e das informações aqui divididas e compartilhadas, que foi de suma importância para todos que nos assistiram. Obrigada. Obrigada, Nadir. Olha, foi espetacular mesmo. Eu acho que no final combinou tão bem dois produtos de consumo, e eu acho que e perguntas tinham várias aqui, e curiosidades, além das perguntas que a gente recebeu, as curiosidades também que a gente tem, tanto do produto do McDonald's, né, como os produtos que a Duda cuida na Johnson, né? Como eu mesmo estava comentando, tem uns produtos que você, nesse momento, você não está usando, mas tem outros que você está usando e abusando deles, eles estão fazendo bem para a gente. Creme para pele, protetor solar, por favor, pode usar e abusar. Pode usar. Depois, quando acabar aqui, eu vou te mostrar minha caixinha, para dizer que eu não estou mentindo, não, viu? Muito mas bem, o que eu queria... né? McDonald's. O que eu queria mesmo é agradecer. Fala. Se interromper só um segundo, é que eu Pode disse para a Duda que ela continua exatamente igual da última vez que eu a vi pessoalmente
há 4 anos atrás ela disse que está mais bonita ainda. É o creme Neutrogena. Ela disse que é o creme Neutrogena, só para que todos tenham a dica do creme. Neustrata. Na verdade, é bondade e amizade feminina aqui, mas ok. E eu vou relembrar mais uma vez aqui da nossa viagem, que foi tão especial. A Sônia Rez mandou uma mensagem aqui para todas vocês, dizendo que tem saudades, e porque ela também estava nessa viagem. Para quem está ouvindo a gente está falando tanto dessa viagem, mas foi uma viagem só de mulheres, e nós fomos para Anguila, e foi assim uma viagem muito especial. Ela teve momentos especiais naquela viagem, e a gente está tentando ainda um dia poder fazer uma outra aí, quando as coisas melhorarem, e aí a Duda cruza com a gente aonde a gente for, né, Duda? Mas, olha, obrigada mesmo, obrigada de coração. O Lide agradece muito, 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 porque o Lide hoje, ele fala quem é Lide conecta, né? E a gente está conectando, tendo a experiência brilhante da Duda, a Laura de Brasília, e a gente podendo contar com vocês, contribuindo para essas mulheres assim, que com certeza, e homens que estão assistindo a nossa live, com certeza foi muito bacana no dia de hoje, viu? Obrigada mesmo, um agradecimento muito especial. Nós vamos ter os próximos eventos aí do LIDE, e só para colocar, o nosso evento maior, que é aquele fórum empresarial, onde a gente reúne os grandes empresários do país, nós transferimos ele para dezembro, porque a gente acredita que até lá as coisas melhorem e a gente possa fazer um evento presencial. Mas a gente não gostaria de deixar de fazer o maior evento presencial. É aquele que a gente fazia na Bahia, que você esteve conosco, fizemos exposição da sua querida mãe, teve várias coisas ali, né? Mas a gente faz ele no final do ano. Então, eu queria mais uma vez agradecer e um beijo grande para vocês. Acabamos por aqui. Um beijo. Obrigada, muito